E aí galera, tudo bem? Tô de volta para a gente resolver mais uma questãozinha de física, essa matéria que você ama. A gente vai falar sobre a prova amarela do Enem de 2013. Então vamos lá. Questão 67, uma questão que houve aí um certo problema, né? A gente vai analisar aí qual é o problema que pintou nisso daí. Vamos ver como é que é essa questão. Desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta no qual um botão, quando acionado, faz com que uma corrente elétrica de 6 amperes percorra uma barra condutora de comprimento 5 centímetros, cujo ponto médio está preso a uma mola de constante elástica K, igual a 5 vezes 10 a menos 2 newton por centímetro. O sistema mola condutor está imerso em um campo magnético uniforme perpendicular ao plano. Quando acionado o botão, a barra sairá da posição do equilíbrio a uma velocidade média de 5 metros por segundo e atingirá a catraca em 6 milissegundos, abrindo a porta. Então preste atenção. Essa barra está imersa aqui nesse campo magnético, que você está vendo aqui, ó, o sentido, né, do vetorzinho entrando. Lembra que esse símbolo aí com o xizinho simboliza o vetor entrando no plano da tela. Então você tem um campo magnético entrando aqui. Você tem essa barra condutora presa a uma mola e uma corrente elétrica passando por ela. Aí tu tem que lembrar lá da nossa regrinha da mão direita, que em alguns livros você vê como regra da mão esquerda. Enfim, basta você entender aqui a ordem, né, ou modificar essa ordem. A regra da mão direita, no caso, seria força, campo e corrente elétrica. O faça bom vestibular, né, onde tem o V de velocidade, você substituiria pela corrente elétrica, que seriam as cargas em movimento. Então, ó, FBI. Se você olhar para cá, essa regrinha serve para a gente saber para onde vai apontar essa força. Bom, o campo magnético, o B, está entrando no quadro. Então você coloca lá o seu indicador na direção do sentido desse campo magnético. E a corrente elétrica está aqui, ó, nesse sentido crescente da barra condutora. Portanto, se o campo está entrando e a corrente está para cima, a força elétrica ela aponta para fora. Né? Então essa força elétrica vai puxar essa barra condutora com o intuito de mover a catraca, o que a gente já imaginava, né? Essa força elástica vai tentar segurar isso, ou vai frear esse movimento. Então é assim que funciona esse problema aí. Bom, o que ele quer é que você calcule o campo magnético para que isso aconteça. Primeiro, eu vou colocar aqui quais são as unidades que o enunciado nos deu. Né? Ele deu aí a corrente elétrica, 6 amperes, ele deu o comprimento do condutor, que é de 5 centímetros, mas a gente vai passar para metro, lembra que a gente divide por 100, então isso é 0,05 metros. Ele deu a constante elástica da mola, 5 vezes 10 a menos 2 newton por centímetro, que passando para metro fica newton por metro, 5 newtons por metro. E ele deu o tempo de 6 milissegundos, lembrando que milho, o prefixo mili, é o prefixo 10 a menos 3. Tá, eu não falei desse seno aqui, né? Vamos falar desse seno. O seno de θ, aí eu botei seno de 90 igual a 1. Por que o θ é 90 graus? Bom, o θ é 90 graus pelo seguinte, olha aqui. Esse θ seria o ângulo entre o campo magnético e a corrente. E se você perceber, o campo magnético está entrando no plano da tela e a corrente está para cima. Portanto, olha aqui, campo magnético e corrente formam 90 graus. Então esse θ é o ângulo entre esses dois vetores, que no nosso caso aqui vai ser de 90 graus. E o seno de 90 graus é 1, que vai facilitar até um pouco a nossa vida. Bom, colocado esses dados aí, o que a gente pode fazer? E vamos ter que relembrar as formulazinhas, né? A fórmula da força magnética atuando sobre um condutor de comprimento L é força magnética igual a B vezes I vezes L vezes o seno de θ. Campo magnético, corrente, comprimento do condutor, e o seno de θ é o ângulo entre o campo magnético e a corrente. É o famoso Bill sem θ. Força magnética, Bill sem θ. Então olha lá, o que a gente vai fazer? Força magnética vai ser, o campo magnético eu não conheço, o B. A corrente vale 6. O comprimento do condutor, 0,05.
E o seno de 90 graus é 1. Multiplicando tudo isso aí, eu vou achar que a força magnética vale 0,3B, onde B é o campo magnético que eu quero encontrar. Eu tenho que descobrir quanto vale isso. Muito bem. Lembra que ele falou que a velocidade média do deslocamento ali dessa barra foi de 5 metros por segundo? Vamos voltar aqui, ó. Olha lá. A barra ela sairá da posição de equilíbrio a uma velocidade de 5 metros por segundo, uma velocidade média. E isso em 6 milissegundos. Então dá para a gente descobrir quantos metros essa barra se moveu. No caso, que seria então a deformação da mola. O quanto a mola se deformou, porque essa mola está presa a essa barra. Então se a velocidade média é 5 e se o tempo foi de 6 milissegundos, multiplicando o cruzado aí, né, a gente vai ter que x é igual a 30 vezes 10 a menos 3 e multiplicar por 10 a menos 3 é só andar com a vírgula para trás 3 vezes, é dividir por 10 3 vezes. Isso vai ser então 0,03 metros. Seria o quanto que essa barra se deslocou, exatamente o quanto que essa mola se deformou. Por isso que eu estou chamando de x. E aí a gente vai jogar essa informação lá na força elástica. Lembrando que força elástica é kx, onde o K vale 5, que eu já tinha passado de Newton por centímetro para Newton por metro, e o x é esse cara, ó, que eu vou substituir lá. Então, portanto, 5 vezes 0,03 é igual a 0,15 newtons. Essa é a força elástica no momento em que ele atinge lá o botão lá da catraca. É aí que foi essa polêmica que foi gerada nessa questão. Porque a força magnética durante esse movimento ela é constante. E a força elástica durante esse movimento ela não é constante. Ela varia, ela aumenta conforme a deformação aumenta. Ela é diretamente proporcional à deformação da mola. Então, olha lá. Qual foi a polêmica aqui? O Enem, a gente está supondo isso, né? Isso não ficou muito claro no enunciado, mas a gente supõe que no momento em que essa barra chega lá no ponto da catraca, ele quer que você iguale. Ele quer que nesse momento a força magnética seja igual à força elástica, para que essa barra aí supostamente parasse nesse momento. Então essa suposição foi que gerou uma certa polêmica nessa questão, porque isso não foi dito no enunciado. Bom, mas então, atribuindo isso, igualando a força magnética à força elástica naquele momento, eu vou ter que o 0,3B vai ser igual ao 0,15, né? Lembrando que eu calculei, ó, força magnética e força elástica. E lá no momento em que ele chega nesse ponto da catraca, essas duas forças vão ser iguais. E aí vai fazer com que essa barra pare naquele momento. Portanto, essa suposição que a gente está fazendo, 0,3B igual a 0,15, para achar o B é mole. Eu pego o 0,3 que está multiplicando, passo para lá dividindo. Eu vou ter então que B, o campo magnético, é 0,5. 0,5 é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 1 Tesla, que é a opção existente na letra A. 5 vezes 10 elevado a menos 1 Tesla. Cuidado, que se você não tivesse feito essas mudanças de unidades, olha lá, você fatalmente acharia uma outra opção. Então, fique muito atento a essas mudanças de centímetro para metro, de quilômetro para metro, de minuto para segundo, porque essas unidades realmente fazem com que você erre algumas questões que, a princípio, parecem fáceis. Bom, então tá aí. Essa questão gerou muita polêmica, mas a gente encontrou essa opção. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.